Eu gostaria que os irmãos agora pudessem abrir a sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7, amém? 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7, amém? Primeira Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7, quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, amém? Agora vem comigo no capítulo que a Patrícia abriu o culto, que é Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Mateus 11, 28. Quem encontrou, diga amém. Mateus 11, 28, está escrito assim: e vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, amém? Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Pai, aqui está a tua palavra que foi lida e que será ministrada agora através da minha vida, mas no poder do teu Espírito. Fala conosco nesta noite, meu Pai. Através destes dois versículos aqui que nós lemos, a qual nós vamos basear a leitura, a ministração, a reflexão desta noite, nós queremos abrir o nosso coração para que o Senhor possa lançar a tua semente e para que nós possamos entender de uma vez por toda a tua vontade no que tange a tudo aquilo que o Senhor vai falar ao longo desta noite, meu Pai. Ao contexto ao qual nós vamos estar inseridos, para que então possamos estar alinhados com a tua vontade e cumprir com o teu propósito. Essa é a oração que nós fazemos e desde já te agradecemos para todos sempre. A igreja diga amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar sobre duas coisas que nós muitas das vezes interpretamos mal, por nós não lermos com atenção e não prestarmos atenção naquilo que o Senhor está falando comigo e com você através da palavra dele. Amém? Hoje eu quero entrar num tema qual nós vamos remover de dentro de nós, de cada um de nós, um engano que em algum momento da nossa caminhada foi plantado em nós. E nós estamos carregando isso ao longo da nossa caminhada, e essa será a resposta ou o motivo pelo qual muitas das vezes a gente ainda não consegue sair da situação que nós estamos. Esse é o motivo pelo qual muitas das vezes nós ainda permanecemos presos em alguma situação que vem perpetuando ao longo da nossa vida e ao longo da nossa caminhada. Eu quero falar de algo que nós vamos encontrar nesses dois textos a qual nós lemos aqui. Por quê? Porque nós cometemos um erro de interpretação. E quando nós cometemos esse erro de interpretação, nós colocamos a aplicação de uma maneira errada, porque logo eu vou aplicar aquilo que eu entendi. Mas se eu não entender da maneira correta, eu corro sérios riscos de aplicar da maneira errada. E eu preciso aprender da maneira correta para aplicar da maneira correta para que tudo dê certo. Porque se ainda tem algo dando errado, é porque alguma coisa no meio do processo não está o quê? Legal. E nós precisamos revisar, nós precisamos revisitar, e existem dois motivos pelos quais nós vamos fazer isso nesta noite, amém?
primeiro motivo dele é que, por se alimentar somente daquilo que nós ouvimos dos outros, muitas das vezes nós praticamos coisas erradas. Eu vou repetir. Pelo motivo de muitas das vezes a gente ficar somente com aquilo que a gente ouve dos outros, nós fazemos as coisas erradas, mesmo querendo fazer certo. Irmãos, tudo que você ouve, você precisa analisar. A palavra de Deus diz: ouvi de tudo e retém aquilo que é bom. Você precisa analisar aquilo que você está ouvindo. Hoje tem muitas vozes gritando, principalmente na internet. E se você não analisar, você vai ficar perdido, porque no meio de muitas vozes, é difícil você ouvir uma voz que de fato, você fala assim, nossa, essa voz, ela é de Deus. Então, muitas das vezes, por nós se alimentarmos somente daquilo que ouvimos, e não daquilo que nós lemos, oramos e buscamos em espírito, nós acabamos colocando em prática coisas da maneira errada. O segundo motivo, que é por tentar moldar a palavra de Deus, de uma maneira que venha falar aquilo que eu quero e não o que eu preciso, eu acabo fazendo uma interpretação errônea da palavra de Deus. Porque, irmãos, é natural do ser humano pegar a palavra de Deus, interpretá-la da maneira que ele acha que vai ser melhor para ele. É natural nós ouvirmos uma mensagem e trazê-la para o lado a qual nós queremos ouvir, mas não para o lado a qual nós precisamos ouvir. Porque nem tudo que nós precisamos ouvir, nós queremos ouvir. Existem muitas verdades que nós precisamos ouvir, mas a verdade é que nós não estamos preparados para ouvi-las. E quando nós ouvimos, nós não gostamos. Ou nós não acreditamos, porque nós estamos distorcendo ela para que ela venha se enquadrar naquilo que eu quero, naquilo que eu gosto, naquilo que eu vivo, naquilo que eu faço. E eu não posso moldar a palavra de Deus a meu favor, amém? Por que eu não posso moldar, pastor? Primeiro, porque não somos nós que moldamos a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos molda. Amém? Não somos nós que moldamos a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos molda. Não é a palavra que tem que mudar, somos nós que devemos mudar diante da palavra. Amém? Não somos nós que dizemos ou falamos a respeito dela, mas é ela que diz e fala a nosso respeito. Não, porque aqui é isso. Não é o que eu falo dela, o que eu digo a respeito dela, é o que ela diz a respeito de mim. Se ela fala que eu estou errado, eu estou errado. Amém? Agora, se ela fala que eu sou amado, é porque eu sou amado. Se ela fala que eu sou filho, é porque eu sou filho. Mas se ela fala que eu estou no pecado, é porque eu estou no pecado. Porque é a palavra de Deus. E nós precisamos estar preparados para ouvir não somente o que queremos, mas principalmente aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Então isso, irmãos, precisa ficar bem claro em nós, para que nós não venhamos continuar moldando a palavra de Deus a nosso favor. Nos dois textos a quais nós lemos aqui, nós falamos em 1 Pedro. 1 Pedro, o que Pedro está escrevendo ali? O que está falando? O que Pedro está orientando através da palavra? Lançando sobre ele o quê? A nossa ansiedade. Amém? Lançando sobre ele quem? Sobre Deus. O que eu tenho que pegar e lançar sobre Deus? A minha ansiedade. Amém, irmãos? Gravou isso aí? Vamos dar um pulinho lá agora, no que Jesus está falando em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Parou aí? Não. Tomai sobre vós o meu jugo. Olha que Jesus aqui, ele não está falando de isenção de problema, ele não está falando de isenção de dificuldade, muito pelo contrário, Jesus aqui está te propondo uma
parceria. Vem do jeito que você está. E você vai voltar do jeito que eu quero. Porque ele fala, e tomai sobre vós o meu jugo. Ele está falando, me dá o que você tem, que eu vou te dar o que eu tenho. Jesus não está prometendo tirar nada, irmãos. Tanto é que ele diz, vinde a mim, eu vos aliviarei. Então observe que Jesus não prometeu isenção de problemas. Muito pelo contrário, ele está propondo uma parceria. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Vem a mim, porque quando você vier a mim, eu vou tirar esse peso de você, mas eu vou colocar o meu jugo, que é leve, que é suave. Irmãos, vai prestando atenção que eu estou construindo aonde nós vamos chegar, amém? Porque muitas das vezes a gente quer chegar diante de Deus com a nossa mochilinha e ó, despejar tudo nele. E aí virar as costas, estou leve agora. Você vai voltar com uma coisinha. Amém? Primeiro que Pedro está falando que não é para a gente chegar nele e lançar os nossos problemas. Está escrito problema? O que está escrito? E o que a gente quer julgar na conta de Deus? Tudo. Problema, família, tudo. A gente quer chegar com a nossa mochilinha. Quer saber? Não aguento mais. Toma que o filho é teu. Irmãos, o tema dessa mensagem é a seguinte: o problema é meu, ou o problema ainda continua comigo. Não pense nós, que nós vamos chegar diante de Deus agora com todos os nossos problemas e lançar sobre Ele o nosso problema, porque não é isso que a palavra está dizendo. O problema é nosso, irmãos. O problema é meu, o problema é seu. Quem tem que resolver isso é eu e você, não é Deus. O que Pedro está falando, lança sobre Ele a vossa ansiedade. Mas não é o problema. Jesus está falando, vinde e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Não vem você pensando que vai chegar e vai ficar com a perninha para o alto agora e que o Pai vai resolver tudo para você. Não. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, que é suave. Hoje, irmãos, nós vamos quebrar aqui algo que ainda está na nossa mente, porque o apóstolo Paulo fala que nós devemos sofrer uma transformação da nossa mentalidade para que nós venhamos provar do quê? Da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. E muitas das vezes nós não conseguimos provar da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus pelo simples fato de nós não entendermos o que Deus está falando. A gente quer fazer do nosso jeito, mas não do jeito que está escrito. A gente quer fazer a moda da casa, mas não do jeito que já está decretado desde a eternidade. É por isso que tem coisas que ainda não se resolveram. Sabe por quê? Você pensa que colocou na mão de Deus, mas Deus está falando comigo e com você. Deixa eu te falar uma coisa. Está contigo. Não está comigo, está contigo. E enquanto nós não nos posicionarmos para solucionar os problemas que nós vamos passar, estamos passando nas nossas vidas, não vai ser simplesmente chegar diante de Deus e colocar aos pés dele. Porque não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo para nós lançarmos sobre ele a nossa ansiedade. O que é ansiedade? É o sentimento que eu tenho mediante os problemas que eu enfrento, as dificuldades que eu enfrento. Lançar sobre ele a minha ansiedade é eu continuar lutando, é eu continuar batendo de frente com o problema, crendo que vai dar certo, crendo que ele é comigo. Amém? Crendo que eu sou um vencedor. Mas eu preciso continuar lutando. Eu preciso continuar trabalhando, eu preciso continuar acreditando. Porque uma fé sem obras é uma fé o quê? Morta.
Não é se Deus quiser, Ele quer, irmãos. A pergunta desta noite é: será que eu e você de fato queremos muito o que nós estamos falando que queremos? No primeiro momento, quando a gente fala que quer, mas que a gente não consegue, a gente fala que a gente não consegue porque a gente não tem o quê? Que a gente não tem tempo. Será que não tem mesmo, irmãos? Por que tem gente que consegue e tem gente que não consegue, se são 24 horas iguais para todo mundo? É porque você não prioriza. É porque você não enfrenta. É porque você procrastina. É porque você terceiriza. Está nas mãos de Deus. Irmãos, é fácil a gente tirar da nossa mão e colocar na mão de Deus. Sabe por quê? Aí se der certo, glória a Deus. Se não der, Deus quis assim. Mas e eu? E você? O que nós fizemos? O que nós estamos fazendo? Qual tem sido a minha atitude? Qual tem sido a sua atitude? O que nós vamos aprender aqui, irmãos? Não podemos ficar julgando para Deus aquilo que é para eu e você resolvermos. Nós precisamos parar com isso, irmãos. Nós precisamos ser uma igreja saudável, filhos saudáveis, responsáveis, que pega aquele camisa 10, que mata a bola no peito e fala: está comigo. A bola está comigo, a responsabilidade está comigo. Eu não tenho que correr da bola, eu não tenho que me esconder dentro das 4 linhas do campo, não. Eu tenho que me apresentar para a jogo e falar: toca para mim, ei, eu aqui, ó, cruza, chuta, rola. Porque nem todo mundo vai fazer gol, amém? Mas tem quem vai rolar. Tem quem vai defender para não deixar tomar gol. Tem gente que só vai se movimentar para deixar o time adversário doido. Tem jogador de futebol que nem toca na bola, mas quando ele vai para uma direção, ele leva 2 ou 3 e abre espaço para aquele que vai entrar e fazer o gol. Estou falando mentira, homens? Então nós precisamos chamar a responsabilidade para nós e parar de falar: está com Deus. Deus sabe o que faz. Sabe, irmão, eu e você que não sabemos. Essa é a verdade. Deus sabe muito bem o que Ele faz. Somos nós que não sabemos o que fazemos ou que muitas das vezes nós estamos deixando de fazer, amém? Então nós não podemos continuar julgando para Deus aquilo que nós precisamos resolver. Descansar. O que é descansar? Porque muitas das vezes o que a gente fala? Eu estou descansando no Senhor. O irmão quer descansar como? Com a perninha para o alto, com o braço cruzado, achando que Deus vai fazer aquilo que Ele tem que fazer. Não vai. Não vai. Você cruzar o braço e falar que está descansando em Deus, na realidade você está atribuindo para Deus uma coisa que você deveria estar fazendo. Porque o verdadeiro descanso não é cruzar o braço, não é deitar no sofá, ligar a televisão. O verdadeiro descanso está em você continuar, está em você perseverar. Aí está dando tudo errado, mas você está lá dizendo assim: eu sei que o meu Redentor vive, no tempo certo Ele vai se levantar a meu favor, eu estou descansando, porque só trabalha quem está descansado. Isso que é o verdadeiro descanso, é eu continuar tendo condições físicas, espirituais e psicológicas para continuar trabalhando, crendo que hoje não está dando certo, mas amanhã vai dar. E se amanhã não der, depois da manhã vai dar. E se depois de amanhã não der, um dia vai dar. Mas eu preciso crer. Eu não posso deixar que a ansiedade me tome a ponto de me paralisar. Agora eu também não faço mais nada. Aí é que não vai resolver nada. Amém? Eu preciso continuar, irmãos. Porque uma hora a recompensa vem, uma hora o escape vem,
o descanso, a cura, a recompensa, tudo vem a mim. Então eu preciso continuar trabalhando, crendo que vai dar certo, liberto de toda e qualquer ansiedade. Amém? Porque preste atenção, irmão, o fardo não está na prova. O fardo não está no trabalho. O fardo não está na adversidade. O fardo não está na adversidade. O fardo, sabe aonde que ele está? Na ansiedade. Por isso que Jesus fala, vem cá, está pesado? Deixa eu tirar. E tomai sobre vós o meu jugo. É por isso que Pedro está falando, lança sobre ele a vossa ansiedade. É a vossa ansiedade. Porque o fardo está na ansiedade que nós carregamos em querer ver a coisa acontecendo. Eu acabei de falar aqui que se eu tivesse um controle remoto na minha mão, eu não ia ser nem um WhatsApp vezes 2, ia ser vezes 10. E quanto mais você quer que o tempo passe, mais o tempo custa a passar. Já viu aquelas pessoas que chegam no trabalho terça-feira e falam, nossa, dá sábado, mas não dá sexta-feira. E a semana, ó, parece que é uma semana que valeu por 2 ou 3, sim ou não? Porque a ansiedade traz um peso para dentro do seu dia a dia, da sua realidade ali, que parece que você trabalhou 3 semanas dentro de uma só semana. Mas você trabalhou 5 dias para quem trabalha de segunda a sexta, 6 para quem trabalha dia de sábado, 7 para quem trabalha por conta e tem que se virar todos os dias. Você trabalhou os dias que você tem que trabalhar. Mas às vezes você está tão cansado. Irmãos, tem dias que você está cansado. Tirando aqueles que, nós temos pessoas que de fato pegam ali peso, e isso cansa fisicamente, desgasta o corpo fisicamente. Mas tem pessoas aqui que trabalham, que o trabalho dele talvez o maior peso que ele pegue seja uma folha, sim ou não? Mas ele chega em casa derrotado, destruído, deslacerado. Porque muitas das vezes o cansaço mental é até maior do que o físico. O cansaço espiritual, que é peso, aquela opressão que você carrega, muitas das vezes era melhor você tomar uma coça e sair dali. Agora eu tomo um banho, daqui a algumas horinhas passa. O emocional, o espiritual, você coloca a cabeça debaixo da água fria, você toma 2, 3 banhos, você ajoelha, você ora, você conversa, você ouve um louvor, você faz aquilo, e nada resolve, por quê? A ansiedade está ali dentro, continua trabalhando. E você fala, nossa, eu estou buscando, mas está adiantando o quê? Sabe por que não está resolvendo? Porque você lançou coisas erradas para Deus e ficou com aquilo que você deveria ter lançado. Você colocou o problema na mão dele e ficou com ansiedade. E a palavra está dizendo, lança a ansiedade e resolva o problema, porque ele vai te ajudar. Amém? Está cansado? Vinde a mim. Jesus está falando isso, vinde a mim. Amém? Então, o que cansa não é o trabalho ou o problema, o que cansa é nós ficarmos pensando todos os dias, a toda hora, deita para dormir, vai dormir depois de 1h30 que deitou, porque está assim, meu Deus, será que vai dar certo? Será que se eu for lá amanhã vai resolver? Meu Deus, o que vão falar, o que vão pensar? Meu Deus, será que eu vou conseguir, será que eu não vou? A gente entra num processo de autodestruição. A gente entra num processo que a gente vai se destruindo de dentro para fora. Você chega diante de uma pessoa, você dá graça e paz, aperta a mão, você está rindo, mas só Deus sabe como é que você está por dentro. Só Deus sabe como que você está sangrando, chorando por dentro. Porque isso vai te matando de dentro para fora, até o seu corpo do lado de fora começar a dar sinais. E quando o corpo do lado de fora dá sinal, é porque do lado de dentro já não tem mais lugar nenhum para a ansiedade atacar. Agora tem que vir para o lado de fora. Já tomou conta, já preencheu. Aí agora começa a estourar espinha daqui,
herpes dali, não sei o quê, é porque do lado de dentro já não tem mais lugar. Ela precisa encontrar lugar. Aí começa agora a externizar aquilo que já vem sentindo há muito tempo, há muitos dias, meses, anos, mas que pelo fato de não ter cuidado, pelo fato de não ter lançado na pessoa certa, aquilo tomou conta. É como um câncer. Vai matando silenciosamente. Você não percebe. Quando você vê, é irreversível. E a pessoa vai sofrendo. E a pessoa vai ali morrendo aos poucos. Amém? Então, irmãos, é ansiedade. Jesus e Pedro, eles estão se referindo a isso. O peso que nós carregamos enquanto nós trabalhamos, lutamos, conquistamos, é esse peso, irmãos. É esse peso que muitas das vezes está sobre nós, e a gente está andando para um lado e para o outro, cansado, e que Jesus quer fazer o quê? Tirar. Mas Ele quer colocar o jugo dele, que é leve, o fardo dele, que é suave. Amém? Então, é a ansiedade, é o sentimento que nós temos enquanto nós estamos indo e vindo, fazendo, correndo de um lado para o outro, correndo atrás do nosso pão de cada dia, amém? Então não adianta julgar o problema nas mãos de Deus e falar que está descansando em Deus. Por quê? O problema continua sendo meu e seu. Amém? Irmãos, você está achando que Deus vai acordar amanhã, segunda-feira? Primeiro que Deus não dorme, amém? Para início de conversa. Mas vamos simular aqui. Segundou. Quem gosta de acordar cedo na segunda, irmãos? Pensa amanhã, segunda-feira. Deus agora, vou pegar a mochila do meu filho e vou para o trabalho no lugar dele. Deus não vai trabalhar no seu lugar. Deus não vai lidar com aquela pessoa difícil no seu lugar. Deus não vai lá em tal lugar resolver aquela situação para você. É você que tem que ir lá. Mas quando você lançar sobre ele a sua ansiedade, você pode ter certeza que não vai importar se é segunda, se é domingo, você vai levantar cedo, você vai lavar o rosto, você vai pintar o cabelo, você vai pôr uma roupa, você vai jogar um perfume, vai falar. E as pessoas, onde você está indo tão cedo assim? Estou indo resolver a minha vida. Eu estou indo resolver os meus problemas, porque ninguém vai resolver no meu lugar. E aí você vai sair com a convicção, primeiro, a responsabilidade é sua. Segundo, eu não estou indo sozinho, eu estou indo com Deus. O Espírito Santo está indo comigo. Quem já viu aquele videozinho na internet? Jesus no dia a dia das pessoas. Mostra até um caminhão de reciclagem passando, pegando, né, os lixos ali, e Jesus ali junto com eles ali. Aonde você estiver, alinhado com Deus, fundamentado na palavra, na vontade dEle, fazendo a vontade dEle, irmão, você nunca estará sozinho. Ele vai estar contigo. Então você não tem que temer, você não tem que ficar, mas não sei se Deus falou que é contigo, que é para você ir, que você tem que tomar uma postura referente a essa situação, você tem que resolver isso, você tem que dar uma solução para aquilo, dá logo, irmãos. Faz logo. Não fica procrastinando. Por quê? Porque isso está te fazendo mal. Você não dorme, você não vive. Você deita pensando, levanta pensando, come pensando. Sabe por que muitas das vezes até a nossa produtividade no dia a dia cai? Porque a gente só pensa nisso. A gente só pensa nos problemas. E aí a gente começa a falar, se eu não tivesse esse problema, minha vida seria tão boa. Se eu não tivesse isso. Ou, se eu tivesse aquilo. O nosso está sempre sobre aquilo que nós ainda não temos. E sobre aquilo que nós temos? Nós temos Jesus. Nós temos Deus, nós temos o Espírito habitando em nós.
nos guiando, nos dando direção, nos orientando. Nós temos uma palavra, uma promessa, e eis que estarei convosco até o fim. Mesmo com todas estas palavras, promessas liberadas sobre a minha vida e sobre a tua vida, nós ainda nos pegamos o quê? Paralisados, porque a ansiedade paralisa. E se a gente não dá um jeito de acabar com ela, essa ansiedade, ela cresce de tal maneira que ela vai progredindo, daqui a pouco você está uma pessoa deprimida, depressiva. Aí você perdeu a vontade de viver. Eu já não quero fazer mais nada, porque de tudo que eu já tentei na minha vida, eu não consigo. E o Senhor está te chamando nesta noite, o Senhor está falando, vem a mim, amém? Mas venha com a mentalidade de que não vai ser eu que vou fazer no teu lugar, porque aquilo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. É como se o Senhor estivesse falando assim, vem em mim, porque eu vou te dar a ferramenta certa para você poder ir lá e resolver o que você tem que resolver. O problema é que a gente, muitas das vezes, está querendo ir, na força do nosso braço. E o Senhor está falando, vem, tomai sobre vós o meu jugo. Ele ainda continua dizendo, aprendei de mim. Nós devemos aprender com Deus, irmãos. A gente aprende com tantos homens, com tantas mulheres, com tanta gente que a gente dá ouvido. E Deus está falando conosco e a gente fica paralisado. Imagine se Pedro não desse ouvido quando Jesus falou, lança a rede. Pedro já tinha tentado várias vezes, não conseguiu nada, mas havia uma palavra, lança. Pedro iria deixar de ter a maior pesca da vida dele. Imagine se Pedro, naquele momento, se deixasse ser levado pelo desânimo, pela frustração. A Bíblia fala que ele estava lavando as redes, não largando, amém? Ele estava lavando as redes, porque o ato de lavar é preparar para a próxima jornada. Porque, escuta isso, hein? Rede suja não atrai peixe. Tem que lavar a rede. Ele estava lavando para que de noite, na próxima jornada, ele voltasse para o mar e lançasse a rede de novo. Imagine se eu e você, no lugar dele, estaríamos lavando. A pergunta é, será que nós iríamos lavar a rede ou nós iríamos abandonar a rede? Se eu e você fôssemos abandonar a rede, aquele louvor é para mim e para você, amém? Aí eu vou cantar para mim e para você, quem mandou você largar a rede? Mas, se você está lavando, ou o ato de lavar, demonstra que você ainda não se deu por vencido por aquilo que está tentando te vencer. É o desânimo, é a ansiedade, é a decepção, é a frustração. O que está te impedindo? O que está fazendo com que você pare de uma maneira que você não lança, não anda, não se movimenta? A ansiedade, irmãos, ela tem sido um dos males do século. Ela tem tomado conta de muitas mentes. A ansiedade está aqui, A ansiedade se vence aqui. E é por isso que a palavra está dizendo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente se deixa vencer muito fácil. A gente não questiona. Amém? A gente não questiona. A gente precisa ser questionador, irmãos. Por que eu não faço mais? Por que eu estou deixando de fazer? Por que eu estou deixando de ir? Por que eu não sou mais aquele que eu era, aquela que eu era? Por quê? Por quê? A gente precisa questionar, irmãos. Porque quando a gente questiona, a gente manda uma mensagem para o nosso cérebro de que está tudo bem. Aí o nosso cérebro, ele começa a se adaptar de uma maneira que aquilo ali é normal. E aí você vai começar a entender que tudo está normal. Não está. Você precisa questionar.
que está acontecendo? Por que eu estou assim? Nós precisamos questionar, irmão. Não estou falando questionar o outro, não. Que a Bíblia fala, examine o homem assim. Por que eu estou assim? Por que eu fico assim toda vez que eu ouço isso? Por que eu fico assim toda vez que eu vejo isso? Por que eu fico assim toda vez que acontece isso? Eu preciso me conhecer. Mas para eu me conhecer, eu preciso olhar para dentro de mim. E quando eu olho para dentro de mim, eu preciso encontrar alguém dentro de mim. E esse alguém tem que ser o Espírito Santo de Deus. Porque Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então eu preciso questionar o que está acontecendo, o que está pegando. Tem muitos filósofos, irmãos, que falam sobre a necessidade de nós questionarmos. A necessidade de nós não nos deixarmos ou cedermos pelo momento. Eu sei que tem muitos líderes religiosos que são contra falar de filosofia no púlpito, e eu não estou aqui para fazer apologia à filosofia, e nem quero usar o púlpito onde se ministra a palavra de Deus para falar de filosofia, mas para que você entenda, eu vou fazer um link da filosofia com a palavra de Deus para você entender. Uma das premissas da filosofia, sabe o que é? É criticar, é perguntar. Aí, irmãos, muitas das vezes, nós recebemos algo que num primeiro momento aparenta vir de onde? Mas a gente critica, a gente pergunta, a gente analisa para ver se faz sentido. É isso que está escrito? É isso que Deus está falando? A Bíblia fala de um povo, mais conhecido como os crentes de Bereia. Paulo estava pregando, e eles estavam perguntando para a Bíblia. Tipo assim, indo na Bíblia para confirmar se aquilo que eles estavam ouvindo estava escrito. O princípio é o mesmo. Mas aí, irmãos, é muito mais fácil para você manter uma espiritualidade desconectada da sua realidade, você falar, não, Deus quis assim, Deus sabe de todas as coisas. Irmãos, nada, se você andar ou não andar, nada sai no controle de Deus. Se você fizer ou deixar de fazer, nada vai sair do controle de Deus. Então não adianta a gente continuar falando que Deus sabe, porque Ele sabe. O problema é que quando a gente começa a questionar, muitas das vezes a gente é visto como o quê? Perdeu a fé. E deixou no caso, a filosofia entrar na cabeça. E isso daí, conhecimento matou. Irmãos, Deus está a todo momento ao longo da palavra. Até quando a gente vai falar sobre dinheiro, sobre dízimo, o que Deus está falando? Fazei prova de mim. Nós precisamos chegar diante de Deus, nós precisamos olhar, chegar diante de nós mesmos, questionar, mas não no sentido de se rebelar contra, mas de entender o que está acontecendo. Ou ainda que nós não venhamos receber o entendimento da parte de Deus, porque nem tudo a gente vai entender, nem tudo Deus vai falar, nem tudo, por mais que você questione, você vai encontrar uma resposta, mas você vai descansar. Porque, irmãos, quando nós estamos inquietos com aquilo que está acontecendo, até o silêncio de Deus é descanso. Até o silêncio de Deus é resposta. Por quê? Porque quando Deus não fala, é sinal de que Ele está trabalhando. Quando Deus não responde, é sinal de que Ele está ocupado demais para te responder naquela hora. Então, meu irmão, Deus Ele já está agindo. Deus Ele já está fazendo. Agora, eu preciso continuar crendo, eu preciso continuar trabalhando, lutando, buscando, acreditando, me movimentando, fazendo o que cabe a mim fazer, para que eu possa receber da parte de Deus aquilo que Ele vai fazer. Amém? Porque até no milagre,
Eu vou falar aqui, mas não me julgue, espere eu concluir, para você não falar que é heresia, amém? Mas até no milagre, você tem participação. Até no milagre, no processo do milagre, eu e você temos participação. E aí talvez você diga assim, mas peraí, pastor, milagre não é quando só Deus pode agir? Sim. Mas eu vou te mostrar aqui, dentro do que aconteceu com Jesus e os discípulos de Jesus, que até no processo do milagre, os discípulos de Jesus não cruzaram o braço para esperar Jesus simplesmente resolver o que tinha que resolver. Eles tiveram que participar. Porque às vezes, irmãos, a gente faz o que quer, aí depois nós faz assim, Deus, faz um milagre aí. Não, você vai participar do processo do milagre também. Eu quero falar agora sobre o texto, não precisa abrir, porque todos nós já conhecemos, amém? Mas sobre o texto em que Jesus, ele multiplica os pães e os peixes. Já era tarde, a multidão estava ali horas ouvindo Jesus. Os discípulos com aquele falso cuidado, despede porque eles precisam se alimentar. Na verdade, os discípulos já estavam vendo, o couro está comendo, meu irmão. Se essa turma ficar aqui, é a gente que vai ter que dar comida. Eles não estavam preocupados com o povo, eles estavam preocupados, na verdade, com eles. Jesus, despede para que eles possam ir pelo caminho comer. Tipo assim, Jesus, despede porque eles dão um jeito de comer para lá, porque aqui a gente não tem condição de alimentar. Eles demonstraram um falso cuidado diante de Jesus. E Jesus, que lê mente, corações, entendendo aquilo ali, não, dá vocês. Irmão, toda vez que você querer fugir do problema, Jesus vai te devolver o problema. Você vai estar aqui, é igual o ping-pong. Jesus está do outro lado, e ele está assim, já com a raquete para você. Aí você, puf, e tá. Aí está contigo, aí você, puf, tá. Aí tem hora que ele manda devagarzinho, só para você sair do lugar e ter que... Já viu como é que joga, né? Tem gente que até machuca de se lançar na mesa. Toda vez que você quiser jogar para Deus, Deus vai devolver para você. Porque Ele sabe que aquilo que você está jogando, você consegue fazer. Ele falou, não, dá vocês. Ah, mas nós não temos. Tá, o que vocês têm? Me dá aqui o que vocês têm. Aí agora sim Jesus vai operar o milagre. Eles pegam o que eles tinham, colocam nas mãos de Jesus e Jesus multiplica. Foi Jesus que pegou os pedacinhos e distribuiu para cada um? Foi Jesus que juntou o que sobrou para que nada se perdesse? Quem que fez isso? Está entendendo? O que é para ele fazer, ele vai fazer. Mas o que é para mim e para você fazer, nós temos que fazer, porque senão não tem milagre. Não tem milagre. Hoje, irmãos, é noite da gente chegar diante dele e falar, me devolve aí. Entendi. Pegar a mochilinha de volta, pegar o probleminha de volta. Eu entendi o recado. Mas tenha certeza que quando você pegar de volta, não vai ser como antes. Porque ele fala, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Não vai ser como era antes. Vai ser diferente. Não porque a situação mudou, mas porque você mudou. Tem coisas que não vão mudar enquanto você e eu não mudarmos perante elas. Tem pessoas que não vão mudar enquanto eu e você não mudarmos perante elas. É por isso que tem coisas que vêm perpetuando, por quê? Porque Deus está usando isso para nos mudar. E quando nós mudarmos,
ele vai olhar para mim e para você e vai falar, agora sim. Agora nós podemos passar para a próxima etapa. Porque, irmãos, pode terminar uma prova hoje, mas amanhã tem outra. Amanhã tem outra. Não há mal que dure para sempre. Mas também não está dizendo que você não vai passar por uma outra prova. Só porque você agora está no meio de um furacão, no olho do furacão, no meio de uma tempestade. Não. Provas vêm e vão. Mas você precisa ter uma atitude, um posicionamento, um comportamento de uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. Não se vitimize, não terceirize, não coloque a culpa no outro, não joga a culpa para Deus. Bate no peito e fala, o problema sou eu. A terra seca sou eu. O problema está comigo. Quem tem que resolver sou eu. Moisés, Arão até vai contigo, mas saiba de uma coisa, é você. O meu negócio é contigo. Porque às vezes nós damos uma de Moisés, eu não sei falar, minha língua é pesada, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei. Irmão, a gente sabe tanta coisa, mas de fato aquilo que é preciso a gente não sabe? Ou a gente não tem interesse de aprender? Porque nunca foi tão fácil aprender nos dias de hoje. Nunca foi tão fácil aprender nos dias de hoje. Hoje você aprende sem sair de casa. Amém? Só que isso, irmãos, vai requerer de você um movimento. Vai requerer de você um posicionamento. Amém? Então, nós somos responsáveis pelos nossos problemas. Jesus é responsável pelos milagres. Amém? Nós somos responsáveis pelos nossos problemas. E nem todo problema que a gente tem ou que a gente apresenta para Deus precisa de um milagre. Preste atenção. Nem tudo que a gente joga na conta dele significa que precisa de um milagre. Nem tudo. Amém? Então, Jesus é responsável pelo milagre, mas eu sou responsável pelos meus problemas. Então, nem tudo precisa de um milagre. Às vezes, de um simples posicionamento. Às vezes, não é nem a questão de um milagre. É um posicionamento, meu e seu, amém? Então, para finalizar, irmãos, que nós possamos nos posicionar hoje, diante dos problemas da vida, assumir uma postura vencedora e começar a desfrutar dos resultados que nós vamos alcançar. Só que essa decisão não pode ser amanhã, essa decisão tem que ser hoje. Sabe por quê? Porque eu sei que tem gente que vai sair daqui e quando colocar o pé em casa, vai lidar com o problema. Mas a sua postura vai ter que mudar. Porque se a sua postura não mudar, não vai ser o problema que vai mudar. Amém? Não vai ser a pessoa, o ambiente, a circunstância. Não, é você. Porque talvez Deus quer aproveitar do problema da pessoa, do momento, da circunstância, do ambiente, para mudar você. E quando Ele conseguir te mudar, ou quando você permitir Ele te mudar, aí uma palavra Ele muda tudo que está ao teu redor. Uma palavra, irmãos. Às vezes a gente está tão, é por causa do fulano, é por causa disso, é por causa daquilo. Porque ciclano não muda, fulano não muda, a situação não muda. Já faz tempo que está vivendo a mesma coisa, isso. Aí a gente não consegue olhar para trás e falar, há quanto tempo que eu estou nessa mesma faixa do disco? Há quanto tempo que eu não mudo essa música? Há quanto tempo que eu não falo algo diferente para Deus? Eu só sei chegar diante de Deus para falar a mesma coisa. Há quanto tempo Deus está tentando também mudar eu? E eu não. Há quanto tempo Deus está tentando mudar cada um de nós aqui? Muitas das vezes a gente não se permite. Então, irmãos, vamos parar de julgar na conta do outro.
E vamos começar a olhar para nós. Espera aí, será que eu não errei também? Será que eu também não vacilei? Porque a Bíblia diz que aquele que não tem pecado, já pecou. Ou seja, aquele que não erra, já está errando dizendo que não erra. Porque todos nós erramos. Amém? Irmãos, você pode ter até razão na situação como um todo. Mas eu vou dizer uma coisa para mim e para você. Nós também temos a nossa parcela de culpa no cartório. Nós também temos a nossa parcela de culpa no cartório. O problema é reconhecer, irmãos. O problema é a gente chegar e falar, poxa, errei. Fazer o caminho de volta. Reparar os danos. Tem que ser homem de Deus demais, mulher de Deus demais. Porque é bater contra o ego, é bater contra o seu eu. É dar a oportunidade de chegar diante do outro e o outro falar, ok. Ou seja, a pessoa tinha convicção de que, na verdade, quem tinha que mudar era você, não era ela. Então, nós precisamos quebrar o nosso ego. Nós precisamos, irmãos, acabar com essa dificuldade que nós colocamos de querer enxergar o que precisa ser mudado em nós. Amém? O que precisa ser mudado em nós. Porque, irmãos, se cada um na face da terra tivesse o trabalho de mudar apenas a si mesmo, ninguém teria que mudar o outro. Se cada um da face desta terra tivesse o entendimento de seguir a Jesus, de obedecer a palavra de Deus, não seria necessário ganhar ninguém. Então é cada um examinando a si, é cada um olhando para si e falar, o que há em mim que precisa mudar? O que eu não entendi ainda? O que eu preciso fazer para entender? O que eu preciso fazer para mudar? Por muitas vezes nós pegamos esses versículos e colocamos em prática de que maneira? Senhor, está aqui, resolve para mim. E aí, irmão, como é que está aquela situação? Está nas mãos de Deus. E aí, irmão, como é que está aquilo? Não, agora estou descansando. Glória a Deus. Mas você continuou lutando, né? Não, estou descansando. Entendi. Sabe quando que vai mudar? Nunca. Nunca. Tem coisas que são espirituais, mas nem tudo é espiritual. O que é espiritual, irmão, você dobra o joelho, ora e no nome de Jesus se resolve. Se você tem vida com Deus, se você está fundamentado na palavra de Deus, tudo que pedires em meu nome, se é espiritual, mas peraí, será que é espiritual? Se não é porque tem alguma coisinha que talvez está faltando, um posicionamento, uma forma de enxergar, de agir, de fazer, mudar o jeito. Porque o que é espiritual, quando se ora com fé, crendo, a Bíblia diz que a oração do justo tem o quê? Efeito. Agora, adianta orar e não fazer nada? Porque o próprio nome já diz, oração. Eu vou orar, mas amanhã cedo eu vou agir. Se eu orar hoje e amanhã eu não mudar, minha oração não terá efeito. Oração. Orar e agir, orar e agir, orar e agir. O grande problema é que muitas das vezes a gente espiritualiza tudo. Tem coisas que são espirituais, mas a gente precisa começar a separar os pacotes. É espiritual? Irmão, joelho, não vai ser no seu falar.
não vai ser no tanto você ficar ali, é no joelho, vai para o joelho, porque quem muda é Deus, quem transforma é Deus, amém? Eu posso ficar 10 horas falando aqui, que não equivale a 1 minuto de intimidade sua com o Espírito Santo. Que uma palavra, dentro de 1 minuto, uma palavra que ele liberar no teu secreto para você, acabou. Coisa que eu levaria 10, 20, 1 ano, 2, 5, 10 anos para, de repente, tentar colocar dentro da tua cabeça. Mas o que não é espiritual, está aqui. Ó. A gente precisa entender que nós lidamos com coisas espirituais. Mas nós também, irmãos, lidamos com coisas naturais. Amém? Do dia a dia. Tem coisas que se eu não fizer no dia a dia, vai virar uma bola de neve, sim ou não? Se você não lavar a roupa, alguém vai chegar na tua casa e vai lavar sua roupa? Não vai. Se você não arrumar sua casa, alguém vai bater na sua porta lá e falar aqui, Deus tocou no meu coração lá para vir fazer uma faxina para você. Ô, irmão, você tem que estar muito cheio de Deus. Hã? Não tem? Porque primeiro Deus vai ter que tocar para ir fazer na minha, irmãos. Quem dirá para sair na casa dos outros, para fazer na dos outros? Então tem coisa, irmãos, que está com a gente. E isso Deus não vai resolver para mim e para você. Agora, o pão é pouco? Não dá para todo mundo? Aí é com ele. Mas agora, colocar na mão dele, distribuir, organizar, cuidar, fazer o trabalho, é comigo, é com você. O milagre é com ele. Mas os problemas é comigo e é com você. Amém? Se coloque sobre os teus pés, em nome de Jesus. Irmãos, a minha oração é que nós venhamos sair daqui nesta noite e que nós possamos sair com a nossa mente transformada. Amém? Uma mente transformada vai fazer a gente passar a olhar com um olhar diferente. Uma mente transformada, obrigado, vai passar a gente se comportar de uma maneira diferente. Volto a dizer, amanhã, provavelmente, se o seu problema é no trabalho, você vai ter que trabalhar, porque ninguém vai trabalhar no seu lugar. Sim ou não? Você não tem um avatar para colocar no teu lugar. Você não tem um robô. Você vai ter que pôr o uniforme lá e começar a trabalhar. Se de repente, irmãos, aquela situação que tira a tua paz, que rouba a tua paz, que mexe contigo, da planta dos pés até o alto da cabeça, a ponto de você rodopiar naquele lugar e chutar tudo para o alto, se aquilo vier a acontecer, lembre-se que Deus... Calma, eu estou contigo. Nós vamos resolver isso de uma outra maneira. Porque muitas das vezes, irmãos, nós somos tão egoístas que num exemplo simples desse que eu estou dizendo, a gente ora pedindo até para que Deus tire fulano, para que Deus tire ciclano. Ah, tira. Seria tão bom chegar lá amanhã, né? Nossa, ó, o ambiente como é que está até mais leve, não está não? Aí começa até a falar, então não está, então não está. Irmão, se Deus fizesse tudo da maneira que a gente pedisse para Ele fazer, nós seríamos filhos mimados. Porque qualquer coisinha que aconteça, pai, mãe, chorar, correr para Deus, falar, faz aqui, resolve isso aqui. Não, vai lá, faz você.
Estava conversando com o Johnny e com a Thalita esses dias, a gente estava falando sobre os monstros que a gente cria. Sim ou não, Thalita? Deus cria filho, não cria monstro. Amém? Deus cria filhos, não cria monstro. Que a gente tem uma prática horrível de ficar criando monstros. E eu não estou falando só de filhos, não. Filho, eu dei um exemplo. Monstro é tudo aquilo que você vai alimentando todo dia, e depois, quando você já não dá mais conta de alimentar, ele vai estar lá todo dia para você alimentar. Então, a gente tem que tomar cuidado com os monstrinhos que a gente está criando nas nossas vidas hoje. Porque depois que cresce, irmão, você vai ter que dar comida, você vai ter que alimentar. A gente fala muito sobre isso em trabalho. Ah, não podia fazer isso, não podia fazer. Vamos fazer depois, faz. Não dá conta de manter. Aí vira um monstro, que todo dia você tem que alimentar aquilo ali. Então, a minha oração nesta noite é que nós venhamos sair daqui com a nossa mentalidade transformada. Porque uma mente transformada vai fazer a gente enxergar de uma maneira diferenciada. Eu vou continuar até ouvindo o que eu ouvia, mas não vai penetrar onde penetrava. Não vai ter o efeito que antes tinha. É isso que eu preciso me policiar. A palavra de Deus diz: resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus, e ele fugirá. Tem coisas que só vão sair da minha vida e da sua vida quando nós demos uma resposta diferenciada. Por que o diabo insiste em setas? Porque ele sabe que a gente está absorvendo. Opa, absorveu, mais uma. Opa, absorveu, mais uma. Quando ele vê que não está tendo efeito, não é que ele vai desistir de mim e de você. Ele vai criar um outro método. Ele vai vir de uma outra maneira. Mas daquele jeito ele já não te pega mais. E você vai crescendo. E cada vez que ele vem, Deus vai te mostrando. Deus vai te capacitando. E você vai crescendo. E você vai amadurecendo. E o diabo, para poder te derrubar, ele vai ter que também fazer coisas muito grandes. Até o momento que Deus vai chegar e falar: para. Chega. Porque ele só vai ter acesso à sua vida sobre duas condições. Ou você vai dar legalidade através do pecado, ou Deus vai permitir para te fazer crescer. Porque na dor a gente cresce, na perda a gente cresce, no sofrimento a gente cresce. Em todos os momentos nós crescemos. Amém? Vamos orar então, Pai. Nós queremos te agradecer por esta palavra, Deus. Nós queremos te louvar, meu Deus, pelo teu Espírito estar ministrando esse entendimento em nossos corações. Porque até então, meu Pai, nós só vínhamos diante da tua presença para despejar em ti, meu Pai, os nossos problemas. Mas nós não entendemos que o problema continua sendo nosso. E o que nós temos que lançar, meu Pai, diante do Senhor é a nossa ansiedade, meu Pai. Que muitas das vezes pesa mais do que aquilo que nós precisamos fazer. Pesa mais do que a atitude que nós devemos ter, a decisão que nós devemos tomar. Portanto, ó Pai querido, hoje nós queremos pegar novamente aquilo que nós colocamos nas tuas mãos, assumir a responsabilidade daquilo que nós precisamos fazer, mas pedir a tua ajuda, pedir o teu auxílio, para que quando nós voltarmos, seja para as nossas casas, seja para os nossos lares, seja para o ambiente a qual aquela situação se encontra, nós venhamos adentrar naquele lugar com a nossa mente transformada, com a nossa vista transformada, com os nossos ouvidos transformados, porque mesmo continuando vendo, ouvindo, sabendo, nós vamos ter uma postura diferente, meu Deus. E mediante a postura que nós vamos ter, nós vamos começar a colher resultados diferentes. Porque se nós, meu Deus, estamos insatisfeitos com os nossos resultados, nós precisamos então mudar a maneira a qual nós estamos lançando as nossas sementes. Para que tenhamos o fruto desejado. Que o Senhor permaneça conosco. Que o Senhor continue nos fortalecendo, nos dando o entendimento da tua palavra, meu Pai. Para que não venhamos ser filhos mimados,
mas que sejamos todos nós filhos maduros no Senhor, entendidos da tua vontade, entendidos daquilo que o Senhor tem para nós, meu Pai. Que não sejamos homens e mulheres que vão transferir as responsabilidades, as culpas, mas que vão assumir as suas responsabilidades e vão bater, meu Pai, com a mão no peito e vão dizer: isso é meu, a culpa é minha, a terra seca sou eu, o problema sou eu, mas eu estou aqui, e com Deus eu vou resolver, e com Deus eu vou dar a volta. Que o Senhor conserve esta palavra em nosso coração, que o Senhor, meu Pai, através do Teu Espírito, nos fortaleça todos os dias, meu Pai, porque todos os dias estamos sendo provados, todos os dias o Senhor, meu Pai, tem permitido nós adentrarmos em situações pelas quais o Senhor quer trabalhar em nossas vidas, e nós não estamos permitindo o Teu trabalhar, porque nós não estamos entendendo o Teu trabalhar. Portanto, que toda barreira que nós criamos, que toda dificuldade que nós criamos, que todas as desculpas que nós apresentamos para o Senhor, venham cair por terra agora, e que não haja impedimentos para o Senhor trabalhar na nossa vida, mudar a nossa realidade, mudando a nossa mentalidade. Em o nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por esta palavra. Nós queremos orar agora, meu Pai, pela vida de cada nome que aqui está escrito, cada casa representada, cada família, meu Pai, cujo nome está escrito no livro de oração desta casa. Pessoas que estão precisando de cura, pessoas que estão precisando de libertação, pessoas que estão precisando de restauração, pessoas, meu Pai, que estão precisando da Tua providência. Nós oramos para que o Senhor possa continuar trabalhando na vida destas pessoas, assim como o Senhor tem trabalhado na vida de muitos, meu Pai, que já estão provando da Tua vontade, da Tua fidelidade para com eles, meu Pai. Que o Senhor seja aquele que venha trabalhar para que eles possam Te conhecer e sabendo que existe um Deus, que existe um Pai que ama e que tem cuidado de cada um de nós. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Com a mão no coração.